Gravando. Vou dar boa noite para vocês de novo, né? Então vamos começar Boa noite. aqui a aula. Então o livro que a gente está utilizando, tá, gente? Esse aqui é Análise de Riscos, tá? Do Fabiano Guasti Lima. Então eu vou pegar ele aqui. Já tem já na biblioteca porque eu fiz o pedido, tá? Então vocês não vão ficar sem o material. Então aqui nós estamos vendo, tá dando para todo mundo visualizar bem a tela aí do computador? Tá grande? Tá muito distante, senhor. Tá o quê? Tá Tá um pouco distante. longe. Mas tá Agora. bom. Aí, tá bom. Aí. Então, Melhorou. agora olha só. Então nós temos aqui, tá, todas as técnicas de risco. Então temos duration, teoria inteira, PM, Black-Scholes, tá, value at risk. Então nós temos vários modelos de risco. Então o que nós vimos nas aulas passadas, tá? Então nós vimos aqui, ó, os riscos financeiros e a gente acabou calculando aqui o risco de mercado. Tá? Então nós vimos as definições, tá, de risco estratégico, risco não estratégico, risco financeiro, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional e risco legal. E então foram esses tipos de risco que a gente viu, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho do slide aqui do livro. E vamos para frente. Espera aí, cadê você? Cadê? Tá. Isso aqui foi o que a gente viu, tá? Os cálculos que a gente acabou utilizando nas aulas passadas, tá? O risco e a volatilidade. Então eu vou fazer aqui, tá? Uma recapitulação do que a gente viu nas aulas passadas, de risco e volatilidade do cálculo. Vou abrir aqui a planilha do Excel, tá? Para a gente poder efetuar os cálculos. Como não tem quadro, né? Agora vai ter que ser tudo no Excel. Ô, senhor, achei que o senhor tinha uma sala improvisada aí na sua casa. Não tem, cara. Só tem a minha mesa, meu computador aqui e a cadeira de gamer. Então nós vamos colocar aqui, ó, a data, tá? Aí nós vamos colocar aqui os valores em reais, tá? E aqui a variação percentual, tá? Cadê inserir? Inserir símbolo, né? Vou procurar aqui a variação. Cadê você? Tá aqui, variação, inserir. Variação percentual. Alguém me pedindo para entrar aqui. Peraí, cadê? Acho que é Ivan, senhor. Ivan. Ivan tá tentando entrar lá, mas não tá conseguindo. É o Ivan. Aí, cadê? Então, olha só, agora nós vamos lá na página do iPhone, tá? Só para a gente pegar, por exemplo, as da Petrobras, tá? Então, vamos pegar aqui o histórico dela, o histórico desses últimos dias, tá? Do preço de fechamento. Olha só, estão vendo aqui, né? Dia 1º/4, fechamento, tá? 14, não, é 13,60, 13,58, 12,90. Então nós vamos pegar aqui, ó, esses dias, ó. 26, 27, 30, 31 e dia 1º/4. Então vamos colocar aqui na data, tá? Dia 26 era o valor mais alto ali, né? 26/3 de 2020. Então nós temos aqui 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então esse primeiro dia aqui, como ele não vai ter a variação. Já vou deixar assim.
configurado e já configurar isso aqui tudo em percentual, tá? Esses valores são em percentuais. Agora eu só vou introduzir aqui os valores, ó, do dia 26 do 3, R$14,45, tá? R$14,45. No dia 27, R$13,30. R$13,30. Dia 30, R$12,90. Opa, dia 28, é isso mesmo? Dia 20. Não é dia 28, vai para o dia 30, não tem dia 28. Vamos excluir essa linha. Professor, esse é o cálculo da volatilidade, né? É do risco. Primeiro a gente vai fazer do risco, tá? Risco, sim. Primeiro a gente vai fazer do risco. Então aí é o dia 29. Também não é dia 29, é dia 30. Cadê? Vamos excluir mais um aqui. Pulou o dia lá, ou não É tem porque variação no dia? deve ter sido final de semana. Vamos colocar aqui dia 1º/4. Vai ter dado final de semana. Dia 1º/4. Então vamos ver aqui. Dia 30, R$12,90. R$12,90. Dia 31, R$13,58. R$13,58. E hoje, dia 1º, R$13,60. Então, eu vou fazer a configuração aqui para duas casas decimais, tá? Vai ficar mais fácil a visualização. E aqui nós vamos usar aquela fórmula, tá? Que vai ser atual dividido pelo valor anterior menos 1 vezes 100. Só que como eu já deixei configurado para percentual, não preciso colocar a multiplicação, tá? Ó, então aqui ele teve uma queda de 7,96%. Agora, como eu já coloquei a primeira fórmula, é só arrastar, tá? Senhor, esses percentual levando para dinheiro é muito dinheiro, né? É bastante dinheiro. Você teve uma queda aqui quase de 10% do patrimônio. Em um dia. No dia. Tipo, o cara tem 100 mil lá e vai para 92 mil, 93 É uma mil. queda grande. Então agora nós vamos... professor, Pode falar. essa é a variação em relação ao dia 26, né? Olha só, por exemplo, ó, a variação em relação ao dia 27. Então a gente pode analisar aqui, eu vou aumentar um pouquinho a tela. Ó. Olha só, porque do dia 26 ela estava R$14. E no dia 27 ela foi para R$13,30. Então teve uma queda de 7,96%. Sim, mas diga assim, a comparação é em relação ao valor do dia 26, né? Isso, em relação ao dia 26. Isso. Então, Dia 26 com 27. Uhum. Então agora aqui nós vamos pegar, tá? E calcular a média. Tá? Então a média. Então a gente pode fazer diretamente, ó, média. Peraí, deixa eu ver aqui. Média. Então nós vamos selecionar. Professor, o Ivan conseguiu entrar? Conseguiu. Entrou, tá aí. Sim. Então olha só a média. Ficou menos 1,39%. Oi? Deixa eu até ver aqui, ó. Tem que interagir, né, irmão? Tem 11 alunos aqui, ó. Tem 11 pessoas. Não, lá não. Tá só. Ó, Ivan tá aqui, ele tá aqui, Só com o Ivan. microfone. Tá sem microfone pra falar só. O Ivan tá aqui. O Yuri tá aí, não? O Yuri tá. Eu tô com o nome do meu irmão hoje de novo. Júlio Morcego. Tá faltando Bom, agora eu consegui, eu acho que eu tava com o microfone desligado. Ah.
Agora o risco, vocês se lembram, né? Que a gente fazia toda aquela planilha de pegar todos esses valores aqui. Alguém está solicitando aqui para entrar. É o André. Eduardo. É o André. Tá faltando Eduardo também. Esse povo é atrasado até nas aulas online, nunca vi. Henrique, Wilson. Ai, ai. Cadê a Natasha? A Natasha vai ganhar falta, hein? Natasha fechou o curso. Ela já desistiu. Desistiu? Natasha foi sortuda, cancelou antes de ver essa porra. É mesmo? Mas ela trancou ou desistiu? Ela trancou. Então, para calcular o risco agora, ó, a gente vem aqui, ó. Desvio, pede. Vamos selecionar todos esses valores aqui e fechar. Então, nós temos um risco aqui de 4,81%. Tá? O bom da aula EAD é que a prova vai ser no computador, né? Esse risco em relação ao quê? Só tive essa Boa dúvida. ideia. Esse risco aqui é o risco de você ganhar ou de você perder dinheiro durante esses 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá? Mas na realidade ele está mensurando esses 4 dias aqui. Então a possibilidade de você ganhar ou perder dinheiro é de 4,81%, tá? Acho que foi o Kelvin que falou comigo aqui, falou, caiu de um dia para o outro, né, 7,96%. Então, Sim. isso aí é o risco, tá? Porque se você olhar aqui, ó, ela estava de 14, aí foi para 13, depois foi para 12. Se você compra aqui para você até chegar 3 dias aqui, você teve um risco. Mas se você comprar aqui e você esperar até hoje, olha só, você ganhou bastante dinheiro. Tá? Então esse é o risco de 4,81% de você ter investido dinheiro negativo durante esses dias. Ele pode ser tanto negativo quanto positivo, né? O risco, tanto para baixo quanto para mais, positivo. né? Exatamente. Porque, pessoal, você comprou aqui a 14. Professor, Pode falar, Kelvin. por exemplo, assim, esses, tipo assim, o cara, vamos supor que ele comprasse ali no 12,90. Se ele viu que foi já para 13,60, ele já é uma oportunidade assim, já para ele vender um pouco, né? Exatamente. Eles meio que trabalham assim. Ó o Dudu, ó o Dudu, ó o Dudu, ó. Hein, agora que parou um pouco, quando o professor fala de vocês aí, tá saindo de boa ou tá meio travado? Ou é minha internet aqui? Tá meio travando. Tá meio Mas travado. dá pra ouvir tranquilo. Tipo, Tá meio travando? Tá dando entender normal. O do professor aí tá falhando. Mas é só o do professor, né? O resto tá de boa. Não, pra mim tá de boa tudo. Você tá mais perto do professor, deve ser por isso. Deve dar um ponto. Você tá falando? Ficou alguma dúvida aqui, gente? Nossa, tá mostrando só meu pescoço aí na imagem aí, porque não tenho. Sem pé. Professor, depois você vai mandar essa planilha para nós? Posso mandar sim. Vou mandar sim. E aí, Nelson? Ótimo, perfeito. E aí, Dudu, acordou agora, vagabundo? Fica, né, rapaz? Então, olha só. Desde assim. Agora, nós vamos lá para a volatilidade, tá? Esse aí foi o risco. Vou renomear aqui, tá? Volatilidade. Então, agora o que vai mudar aqui, somente a fórmula, tá? É somente a fórmula que vai modificar aqui. Você se lembra que a fórmula era valor atual dividido pelo valor anterior multiplicado pelo logaritmo. Vezes. Lembram disso? Esqueci o nome. Logaritmo natural. Então, o que Sim, tá aqui no meu caderno. Ó, igual Ordem de 10, né? ln
tá? Que é o logaritmo natural. LN, Aí nós vamos pegar logaritmo o natural. dividido pelo anterior e fechar um parênteses. Ó, menos 8,29 e aqui eu só vou arrastar. Então ele deu uma volatilidade. No Excel já é mamão com açúcar. Vou até trocar aqui. Com certeza. Volatilidade. Ficou de 4, Resumindo, ok, professor? 88%. Então foram isso. Tem mais um aqui, eu acho. Professor, essa volatilidade é tipo a variação, assim, né? Como? Não entendi. Como que eu defino essa volatilidade? Como que ela funciona? Esse percentual significa o quê? A variação dos preços, tá? Em relação de um dia para o outro. Tá? Então, ela teve uma variação muito grande, tá? Por exemplo, quando você vê um ativo que ele muda de preço em uma escala muito grande, isso significa que ele é volátil, tá? Por exemplo, nesse dia aqui, ela fechou a 13,60. Vamos imaginar que esse foi o dia do fechamento, tá? Mas ela abriu, vamos supor, que ela abriu a R$13. Aí foi 13,1, 13,02, 13,03, 13,10, 13,20, aí caiu para 12. Aí no final do dia fechou a 13,60. Então todas essas alterações de preço que ela teve no decorrer do dia significa que ela estava muito volátil, tá? Isso que vai significar que ela estava muito volátil. Conseguiram entender? Professor, Sim. esse muito volátil significa que o valor de mudança dele foi um valor maior ou teve, tipo assim, mudou várias vezes? Mudou muito durante o dia e, além de mudar muito, essa variação ela foi elevada, tá? Então o número da variação é grande, é alto. Sim. E aí teve mudança de preço várias vezes. Várias vezes, tá? Então, entendi. Então são os dois juntos. Existe um parâmetro para a gente poder comparar sobre o valor dessa volatilidade, essa porcentagem aí? Tem. Aquilo que acaba sendo um risco muito alto, ou risco médio e baixo? Então, como que nós vamos fazer para efeito de comparação, tá? Eu peguei o exemplo aqui, eu acho que você não tinha entrado, as ações da Petrobras, tá? Eu peguei um pouquinho aí. Então, o que a gente deveria ter feito? Eu vou pegar aqui o site Infomoney de novo, tá? Vou voltar aqui no site Infomoney. Eu deveria ter pego uma outra ação, como se fosse o Bradesco, tá? E o Itaú. Aí nós íamos fazer a comparação de dois ativos que são do mesmo setor, da mesma atividade comercial. Aí poderia ser mais claro para vocês visualizarem qual que foi o ativo que é mais volátil durante esses dias. Deixa eu procurar aqui, ó. BBDC 4. Bradesco. Então vamos fazer rapidamente aqui. Por que não foi? Vamos. Tá carregando. Vamos lá, histórico. Olha a variação que ele teve aqui no dia, ó, menos 4,38%. Então, olha aqui, ó, vamos fazer a comparação, tá? Vou abrir aqui. Criar uma cópia aqui no final. Então... Professor, por que ali tem vários? Tipo, 4, 3... Bradesco. Vou pegar, cadê você? Cadê você? Aqui, ó, Bradesco. Então, dia 26, 22 e 20. Então, dia 26, 22 e 20. Dia 27, 21 e 20. Olha só a diferença de R$1, hein, gente? Ó, 21 e 20. Muita coisa. Agora, vamos lá.
dia 30, 21,14. R$ 21,25, nossa, foi só despencando. Não tem aqui não. R$ 20. Tá com a câmera. Nossa senhora, hein? Olha aqui, ó. Um risco, tá? De 2,72%. Eu vou copiar isso aqui. Cadê a volatilidade? Mover ou copiar. Criar uma cópia. Aqui. Parece que o risco foi menor, né? Foi menor. Vou colocar V. Bradesco. Vou pegar aqui um Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou pegar Itaú, mover ou copiar. Então vamos buscar aqui o Itaú. Cadê você, Itaú? Por que você não fala com o seu professor usando que é legal? Para seu slide, entendi. Muito legal, aham. Vou compartilhar a tela. O interessante é a organização dos favoritos do professor aí, hein? Vocês estão de meu favorito, hein? Olha bem só. organizado. Então nós vamos pegar aqui dia 26, né? 8,66. R$8. Mas isso aí não é Itaúsa, professor? Esse aí não é Itaúsa? Eu acho que é o Itaúsa mesmo. Itaú, ó. Não tem que ser o Itaú. Hã? Itaú. Não é o YouTube? 8,81, 8,57, 8,57, 8,60. Oh, acho que eu fiz diferente, hein? Peraí, é 8, qual que é o primeiro que eu coloquei? Não tá certo, né? Dia 31. Dia 31, 8,81. Opa, tá errado. Dia 26 do 3, dia 8,66, tá certo. Dia 26, 8,61. 8,61. 8,57. 8,81. 8,81. 866. E agora 8,50. Acho que é 866, né? Olha aqui, ó, 2,24. Vamos ver aqui com o risco do Bradesco, ó, 2,72. Então, ó, ela tem um risco menor do que o... Tem um risco menor do que isso. Agora eu vou pegar aqui para a gente ver a volatilidade. Mover e copiar. Então, vou pegar aqui. R$2,24, 2,79, olha só. Então essa é a comparação que a gente vai fazer. Então o que ele significa? Olha só, você investir nas ações do Bradesco é muito mais arriscada do que do Itaú, tá? Porque tem um risco aqui, ó, de 2,24.
Isso significa o quê? Que a variação de preços do Itaú é menor do que do Bradesco, tá? Isso a gente pode confirmar aqui, ó. Não dá para... Isso dá para entender também como uma questão de solidez da empresa, que as ações e não construção, pode se entender assim? Aí não, sabe por quê, Ivan? Pelo seguinte, aí nós teríamos que analisar o balanço da empresa, tá? Aí teria que fazer a análise do balanço dela e fazer a comparação entre o balanço do Itaú com o balanço do Bradesco, tá? Aqui nós olhando o preço das ações. Então, por exemplo, o investidor que ele quer, vamos supor, arriscar mais, ele vai olhar aqui nas ações da Petrobras. Pô, tem um risco aqui de 4,81 e do Itaú 2. Para mais ou para menos, né? Professor? Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Então, o que ele vai? Se ele quer ganhar mais dinheiro, ele tem mais propensão ao risco, porque tem pessoas que têm aversão, tá? Outras ela tem uma propensão maior. Então ela vai naquilo que pode ser mais arriscado, porque o retorno vai ser maior, tá? Então isso que a gente viu nas aulas passadas, tá? O risco e a volatilidade. Ficou alguma dúvida aqui na metodologia de cálculo dela? Ainda não. Então, quer dizer que a taxa de risco, quanto mais alta em relação à comparação, né, dos títulos aí, quanto mais alto for o índice do risco, sim, maior vai ser o retorno também, apesar do risco de investimento. Ou o prejuízo. O prejuízo. Tá. É aquela taxa de erro que fala, né, professor? Tipo, para cima ou para baixo, né? Isso. Tá, então, ele Entendi. te dá um bom retorno ou pode te dar um prejuízo, tá? Entendi. Então, vamos supor que aí no risco, então, a gente opta pela Petrobras, que deu maior índice aí, né, de risco. Exatamente. Sinalizando também um maior retorno ou prejuízo. Porém, aí tem a questão da volatilidade, que também vai entrar como outro contrapeso. Isso. Para a gente poder, né, saber qual o melhor investimento. A volatilidade a gente vai verificar qual dos dois ativos, tá, ele é mais volátil. Aquele ativo que ele é mais volátil, ele tem mais risco, tá? E é isso que a gente verifica, tá? Então, se o ativo ele é mais volátil, ele tem mais possibilidade de te dar um retorno financeiro, tá? Ou um prejuízo. Perfeito? Então, isso tudo aqui a gente viu, tá? Na aula passada. Então, hoje nós vamos ver um outro método, tá, gente? Hoje a gente vai ver esse método aqui. Deixa eu passar. Cadê você? Esse método aqui, tá? Duration. De títulos de renda fixa. Vocês se lembram do cálculo da taxa média? Da taxa média não, do prazo médio? Vocês se lembram? Prazo médio. Não me recordo bem, Ivan. Prazo médio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no papel. Então vamos lá. Pegar uma caneta aqui para mim poder anotar. De renda eu já fiz um livro desse negócio. Então, olha só. Então, hoje nós vamos ver... Professor, método de quê? Ativos de renda fixa? Hoje nós vamos ver análise de risco para ativos de renda fixa, tá? Interessante, porque se é renda fixa não deveria ter muito risco, né, professor? Mas tem, às vezes a empresa pode quebrar. Não, mas
Então daí entra naquilo que o Ivan falou, se a empresa tem condições de ter o seu negócio equilibrado, suas contas, então entra nessa parte aí? Sim. Então, olha aqui, ó. O presente capítulo tem por objetivo identificar e mensurar os riscos envolvidos em negociação de ativos de renda fixa, tá? Mostra as principais metodologias de apuração. Dentre elas, a duration, tá? Duration nada mais é do que, traduzindo, né, duração, tá? Então, ativos de renda fixa, ó. Um título no mercado é chamado de renda fixa quando todos os rendimentos oferecidos ao seu titular são conhecidos previamente, ou seja, no momento da aplicação. Então, por exemplo, quando você vai lá fazer o investimento em algum título, vamos imaginar, tá? O Tesouro Direto, aí nós vamos, sei lá, o Tesouro IPCA ou o Tesouro Pré-fixado, tá? Então, o Tesouro Pré-fixado é o melhor exemplo para isso, porque no momento da contratação, você já sabe qual que vai ser a remuneração desse investimento ao longo do tempo, tá? Então, os investimentos da renda fixa podem ser ainda pré-fixados, como estava falando para vocês, o Tesouro Professor, Pode falar. mesmo sabendo a renda, ela é variável ou não? De renda fixa, não, ela não tem variação, tá? Não, né? Pode ocorrer, é uma situação que a gente vai ver aqui, que existe o ágio e o deságio do título, tá? Aí, nessa situação, a gente vai ter a marcação a mercado, tá? Que aí o título, ele acaba valendo, dependendo de acordo com a taxa de juros, ele vai alterar o seu valor. Então, aqui, ó, os investimentos em renda fixa podem ser ainda pré-fixados quando os juros totais são definidos por todo o período de operação, independente do comportamento da economia, ou pós-fixados, quando somente uma parcela dos juros é fixa, sendo a outra parte definida com base no indexador. Então, olha só, tem o Tesouro IPCA, tá? Eles têm uma parte que é pré-fixada e a outra parte que ela é atrelada ao indexador. Aqui nós temos os indexadores, ó, IGPM, IPCA e ATR. Tá? Esses são os indexadores. Então, quando você adquire um título Tesouro IPCA, você está adquirindo um título que ele vai te remunerar, tá? Um percentual ao ano, mais a inflação do período, como nós estamos vendo aqui, ó, IGPM e o IPCA. Aí nós vamos ter aqui, ó, os principais investimentos de renda fixa negociados no Brasil são CDB, debêntures, títulos públicos, fundos de investimento de renda fixa, entre outros. Então nós vamos ter vários tipos, por isso que eu falei para vocês. Debêntures. Debêntures é um título de dívida, tá? Mesmo que ele é fixado, a empresa fala para você, eu vou pagar 20% para você. Mas se lá no final do período a empresa quebrou, aí vocês não vão receber. Então, ó, os ganhos de renda fixa estão atrelados a oscilações nas taxas de juros. Essas variações, quando são positivas, não são acompanhadas do equivalente aumento no ganho de títulos. Então já vamos direto aqui, tá? Vou pegar um exemplo aqui do livro. Cadê você? Vou passar direto. Vai ter janta hoje? Professor. Então, com a taxa Selic... Vê com o Jackson lá para vai no mercado comprar alguma coisa para fazer, porque só tem outro. Não escutei. Ô, Jackson, tá com o microfone ligado, hein? Professor. Então, com a taxa Selic lá embaixo, lá, quase a 3%, sei lá, não é bom essa renda fixa, né? Olha só. Hoje ficou praticamente inviável, né? Inviabilizou, porque o retorno é muito pequeno. O retorno dele é muito pequeno. Então, a Selic está 3,75%. Os títulos vão estar pagando aí um pouco a mais do que isso, pouca coisa a mais do que isso. Mas a inflação... A taxa Selic, ela serve para quê, assim, uma pergunta, não sei, em relação ao que na economia, professor? A Selic, ela é a taxa básica do mercado de juros. Então, ela está informando para o mercado qual que é o preço
do dinheiro. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, os bancos, todos os bancos, eles precisam pegar dinheiro emprestado, tá? Porque muitas vezes, para eles cumprirem com algumas situações do dia a dia, eles não têm um montante que eles precisam ali. Eles podem emprestar do Banco Central, podem emprestar de outros bancos também. Então a taxa Selic ela vai servir como balizador para mostrar para o mercado, olha só, a que taxa o preço do dinheiro está valendo. Tá? Então, por exemplo, hoje se você for comprar um carro, ele vai custar mais barato do que estava a prestação, tá? Do que estava o ano passado, o mesmo carro. Por quê? Porque a taxa de juros, o preço do valor do dinheiro no mercado financeiro, então ele passou de 4,5 para 4, chegando agora a 3,75. Então a Selic ela informa isso para o mercado. Então as medidas que o governo tomou agora, se você vê todos os bancos centrais mundiais diminuindo a taxa de juros, foi para que nesse período de Covid, né, a economia ela tivesse um menor impacto na recessão. Porque os bancos centrais estão diminuindo o preço do dinheiro no mercado financeiro para dizer para as pessoas o seguinte, olha, pode gastar, porque o preço do dinheiro está barato. É o governo tentando estimular a economia. Tá? Então isso quer dizer que o dinheiro hoje em dia está valendo mais, né? Isso. O valor do dinheiro, né? Não é que a gente tem, quando a gente percebe isso, essa percepção é pelo IPCA, tá? O dinheiro está. É tipo assim. Como? É tipo assim, R$1.000 hoje e R$1.000 há um ano atrás. Exato. Por exemplo, se você fosse. Que você compra. Se você. Não, olha só, a análise é assim. Por exemplo, se você fosse emprestar R$1.000 ano passado, você ia pagar muito mais caro por ele naquela época. Se você emprestar R$1.000 hoje, você vai estar pagando prestações menores do que você pagava ano passado, porque o preço do dinheiro diminuiu, o custo dele. Tá? Agora, da forma como você está colocando aí, Nelson, por exemplo, aí nós teríamos que ver a inflação, o IPCA. Se o IPCA esse ano for menor do que o ano passado, então aí o que aconteceu? O nosso poder aquisitivo aumentou. Por quê? Com a mesma quantidade de dinheiro, nós vamos conseguir comprar mais produtos e serviços. Tá? Então é essa situação. O IPCA, então, professor, o IPCA ele vai vir apontando a questão do poder de compra hoje. Exatamente. Em relação a um outro período, né? Exatamente. E o que faz ele reduzir, professor? Tipo, que fala assim, o IPCA foi maior que o ano passado. É em relação à dívida do governo, essas coisas? Então, aí é o seguinte, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Então, para fazer essa mensuração, o IBGE leva em conta vários itens que compõem uma cesta. Dentro dessa cesta vão ter vários produtos, tá? Que são utilizados. Nós vamos ter produtos de alimentação, produtos de serviço, tá? Então essa cesta ela vai compor vários produtos. Aí ela vai fazer a pesquisa e verificar nas cidades quanto que está custando cada item dessa cesta. Por exemplo, quanto que está o valor de combustível no Mato Grosso, quanto que está o valor da gasolina lá em São Paulo. Então começa a fazer a mensuração dessa forma. Aí nós vamos ver, por exemplo, os itens, deixa eu só pesquisar aqui rapidinho, os itens que compõem a cesta do IBGE. Ô, doutor, você já dormiu de novo? Presta atenção na aula, você fica fazendo pergunta aí, não deixa o professor explicar, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Coloca o vídeo.
o vídeo aí. Demorou demais para responder, hein? Olha só, o IBGE inclui 56 no cálculo da inflação, tá, gente? Olha só, vai ter... Vamos clicar aqui para a gente dar uma olhadinha. O meu saiu aqui, só o meu que saiu e você também. Só o seu. Olha aqui, ó. Só o meu. Olha aqui, ó. Então nós vamos ter, ó, alimentação e bebidas, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Macarrão instantâneo, batata doce, abobrinha, pepino, tá, ó, despesas pessoais, cabeleireiro e barbeiro, cartório, sobrancelha, tratamento de animais. Olha aqui, ó, TV por Aquela que ficou estranho. Entendeu? Então todos esses itens aqui, que eles fazem parte dessa... Normalmente eles ainda mandam um códigozinho de entrega grátis. Conseguiram observar aí, gente? Positivo. Sim, sim. Entendeu? Sim, Então, sim. por exemplo, todos esses itens, o IPCA, ele vai buscar o valor desses produtos e fazer comparação com várias cidades, para a gente saber se houve aumento de preços, ou seja, se essa cesta, tá, ela aumentou de valor. Se ela aumentou de valor, isso significa que a inflação aumentou. Então você vai precisar de mais dinheiro, de uma quantidade maior de dinheiro, para comprar a mesma quantidade de produtos. Perfeito? Perfeito. Professor, mas é sempre as mesmas coisas que eles levam em consideração ou cada ano mudam? Não, só se tiver modificação, né, no IBGE de algum item, tá? Mas geralmente muda muito pouco essa cesta, tá? Geralmente modifica muito pouco. Deve levar anos para mudar alguma coisa. Entendi. Então vamos para cá, olha só. Então o que nós vamos fazer? O cálculo do prazo, da duração, tá? Então nós vamos ter na aula... Foi eu que dei a aula de análise para vocês de investimento. Estou dando, né, a aula de análise ainda para vocês ou não? Não, né? Não, é para outra turma. Então, olha só. Análise de risco, foi? Foi eu que dei a aula de análise para vocês. Então, vocês se lembram aqui, ó, o fluxo de caixa, tá? Então, nós temos aqui, ó, fluxo de caixa na data 0, fluxo de caixa na data 1, fluxo de caixa na data 2, fluxo de caixa na data 3 e assim sucessivamente até o final no vencimento do título, tá? Então o que ele quer? Ele quer calcular o prazo médio, tá? Porque aqui ele fez o investimento, ele teve, olha só, seta para baixo, saída de caixa, então ele realizou nesse momento aqui investimentos. Eu lembro isso. Então, aqui, nesse início, ele teve uma entrada, ele teve uma outra entrada, e aqui no final ele recebeu o valor do capital mais os juros investidos. Então, ele quer saber qual que é o prazo médio. Então, o que nós podemos observar? Olha só, que a cada período aqui, ele está recebendo uns juros, ou seja, um cupom. Tá? Quando você investe, por exemplo, lá no Tesouro, IPCA, com pagamentos de juros semestrais. Então, a cada semestre, a cada período desse aqui, equivale a um semestre. Então, a cada semestre você vai receber. Vamos imaginar que a Univag está precisando de dinheiro. Aí ela chega e fala o seguinte, olha, vou lançar títulos no mercado financeiro, vou lançar debêntures, um título de dinheiro. Ô, professor, só um minutinho. Eu vou passar pro computador aqui, meu celular tá carregando, eu acho que vai sair, não sei. Não, mas eu vou apertar aqui para participar aqui pelo computador agora. Não sei se vai sair da aula. Não, se sair, só você me chamar aqui que eu coloco você novamente. Beleza. Então, por exemplo, a Univag foi lá e lançou as debêntures, tá? Então ela diz o seguinte, ó, cada mês eu vou te remunerar R$1.000, perfeito? Então você está recebendo a cada período desse aqui o valor dos juros que a Univag se propôs a te pagar. Aí no final, que é o prazo de vencimento, você vai
receber uma parte você vai receber o capital todo que você investiu, mais uma parte restante dos juros, tá? Então nós vamos calcular aqui no duration é esse prazo médio, tá? Então o prazo aqui, ó. O prazo médio vai ser essa formulazinha aqui, ó, bem fácil, ó. N com a linha em cima, que é igual ao fluxo de caixa 1 vezes o período, mais fluxo de caixa 2 vezes o segundo período, mais o fluxo de caixa 3 vezes o terceiro período, assim Está na prova? até o fluxo de caixa vezes N. Tudo isso dividido pelos fluxos de caixa, pelo somatório do fluxo de caixa, tá? Aí, ao final, nós vamos utilizar essa fórmula aqui para calcular a duração. Dúvidas? Vai estar na prova? Opa! Professor, quem faz esse tipo de operação aí de debênture, por exemplo? Dá um exemplo. Quem faz? Nós vamos ter, olha só, quem faz debêntures? Petrobras faz, a Vale faz, o BNDES faz. Então, são várias empresas, elas colocam debêntures no mercado, tá? Porque mesmo tendo capital aberto, que abrir, fazer abertura mais de capital e colocar mais ações na bolsa de valores. Então elas preferem colocar o quê? Esses títulos de dívida. Professor, o senhor tem essas fórmulas aí para o HP? Para HP? Para HP, é simples, Ivan. Se você quiser, eu explico aqui para você. Bom, né? Então, estão preparados aí, gente, para a gente calcular isso aqui? Isso daí o senhor vai postar lá no AVA, lá, professor? Cara, eu posso montar uns slides depois, Dudu, e colocar lá no AVA, não tem problema nenhum. Aqui a finalidade primeiro aqui que eu estou usando o livro e explicar aqui para vocês. Eu estou conseguindo fazer vocês entenderem ou está muito difícil? Estou falando muito rápido. Não, tá. Não, tá bom. Tá de boa. Só o Dudu que fica atrapalhando. Né? Não, Dudu desligou até a câmera, ninguém pode ver a cara dele. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou passar aqui a próxima página, tá? Então nós vamos pegar esse exemplo aqui do livro, tá? E nós vamos calcular. Então nós vamos ver o seguinte, olha só. Nós temos aqui as entradas que foram. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então nós recebemos R$100, 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 R$100. E no final, o último recebimento foi de 1.100. Ou seja, significa que aqui nessa data inicial, ele investiu R$1.000. Perfeito? E ao longo do tempo, ele foi recebendo a taxa de juros. Olha aqui, ó, 10% ao semestre. Então a gente já sabe que cada período desse aqui, ó, equivale a um semestre, tá? Então nós vamos pegar e vamos passar isso aqui para o Excel, tá? Então eu vou colocar aqui N, que ele é o período. Vou botar uma linha aqui em cima, só para a gente colocar a taxa, mais uma linhazinha. Tá, então vou colocar aqui, ó, taxa. Então a taxa, vou aqui clicar em percentual, 10%. Ó, tendo curso de Excel, qual a vantagem? Então nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 4, 5, 6. Então nós temos o prazo aqui. Então nós vamos ter aqui os valores, né? Esse valor foi de R$100, R$100 a cada semestre. E o final aqui foi de 1.100. Esse final aí de 1.100 é porque ele recebeu o dinheiro do investimento mais o ganho do semestre. Exatamente, isso aí, perfeitíssimo. Então aqui, ó, ele fez esse investimento aqui de R$1.000, tá? E recebeu no final aqui 1.100. Então aqui ele já diz no texto, olha só, vou ler aqui para vocês. Admita um título em que faltam ainda 6 meses para o vencimento, pagando o cupom semestral de R$100 e o valor de faz R$1.000. Tem alguém pedindo aqui para entrar.
Vamos lá, vamos ver quem que é. Uai. Falou que tem um cara aí que tá em intervalo. É o Rafael para acabar. Não, quem falou foi o Igor. Esse Igor não é nada. Esse Igor aí não é nada. Então, eu tava lá no livro. Então aqui, ó. Negociando ao par pelo valor de face. Então, olha só, o valor de face dele é o R$1.000, tá, gente? E o preço dele aqui, né, a taxa de juros 10% ao semestre. Então, o que nós vamos fazer? Colocamos os valores aqui e agora nós vamos descapitalizar, viu, Ivan? Agora você pode usar a sua calculadora também ou o Excel. Vocês se lembram lá na aula de matemática financeira, né? Então, deixa eu só abrir o Word aqui para mim colocar mais ou menos aqui para vocês, porque aí fica mais fácil. Vou abrir aqui, cadê? Inserir. Equação. Professor, só recapitulando, a gente está fazendo o cálculo daquela parte da duration lá, da análise. Isso, duration. Tudo isso para ele, meu Deus. Isso, mas é facinho. Calma, né? Chegou. Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Então aqui nós vamos ter, ó, o valor futuro 1 mais I elevado à potência de N igual PV. Então vamos aumentar isso. Lembra dessa fórmula? Lembro. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então todos esses valores aqui, eles vão virar valor futuro. Então nós vamos precisar encontrar o valor presente. Então nós vamos aqui, ó, igual VP, abrir o parêntese. Agora ele pede aqui para mim taxa. Eu vou clicar aqui, ó, no taxa e apertar F4 para ele travar. Ô, sangue de Jesus. Igual VP taxa. Será que ele não vai deixar eu utilizar a função F4? Não vai deixar. Então eu vou ter que fazer de outro jeito. Eu acho que é alguma função aí do F4, ponto e vírgula. Aí ele pede para mim aqui período, ó. Eu clico no 1, tá? Ponto e vírgula. Pagamento não tem, ponto e vírgula. Agora o valor futuro. O valor futuro vai ser esses R$100, tá? Você se lembra que na HFP eu preciso colocar o primeiro valor negativo? O valor de investimento total? O primeiro valor que a gente coloca na HP sempre tem que ser negativo. Então eu vou botar aqui, ó, menos, e clicar aqui e fechar o parênteses. Então eu já trouxe, ó, esse valor aqui para o instante 0. Agora só arrastar. Ok, função aí. Agora só arrastar. Quem que tá com música aí? Tem que colocar música? Então, tá uma interferência aí, não sei do que é. Mas não é aqui não, hein? Olha só, 100 parou. Ficou 90, 91. Esse outro 100 ficou 82, 64. Esse aqui 75 e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer agora? Soma, tá? Igual. Soma. Vou selecionar aqui todos esses valores. Tá? Então, somando todos esses valores aqui, ele é igual a 1000. Perfeito? Então, aqui eu vou colocar o R. O professor vai trazendo os R$100 tudo na data de hoje, né? Na data inicial. Então, o que nós estamos fazendo? Olha só. Todos esses valores aqui, nós estamos retornando para esse valor inicial aqui de 0. Sim. A gente fez. Perfeito? Então, olha só. Se lembra da fórmula que eu mostrei aqui para você? Para vocês? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó.
Aos valores aqui, ó, 90 e 90 aqui, ó. 82,65, 75,13, 68,30, 62,10, 620,92 e o final somatório 1000, aqui, ó. Perfeito? Perfeito. Então a gente utilizou essa fórmula aqui para fazer a descapitalização, tá? Por exemplo, na HP, tá, Ivan? Vou colocar aqui, ó, na HP 12C. Então, como que nós faríamos isso, tá? Então, nós vamos pegar aqui o primeiro valor, né, ó. 100 PV. 1 N 10 I. Aí a gente aperta aqui, ó, me desculpe, tá? Que é FV, tá, gente? Que é FV. Aí PV. Então ele ia dar o resultado, tá, Ivan? Beleza. Calma aí, não Eu paga. lembrei. PV daí já vai dar o resultado final, né, Já dá o professor? resultado. Isso. É o valor presente. Que é o Isso daí valor- é para a gente poder ter uma estimativa de qual foi o valor de rendimento do Isso. período ali, né? Isso. Então, o primeiro período aqui, ó, utilizando HP, vai para 9,91, o segundo 82,64, o terceiro 75,13, o quarto 68,30, sempre modificando o N, tá, gente? O N ele vai modificar Aí vai tirar o rendimento agora aí, né? isso, tá? Então, ele vai sempre modificando, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, ó, Aham. primeiro período, Sim. 1N. Aí depois, quando vocês forem calcular o segundo período, aqui é 2N. Aí quando for calcular o terceiro período, aqui fica 3N, tá? 3N. Sempre modificando. Aí 4, 5, 6, tá? E 6 que modifica o para 1100 CHS FV. Perfeito? Uhum. Positivo. Tranquilo. Então, Entendeu aí, doutor? para outra página aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos encontrar a duration, tá? Então, nós vamos pegar aquela formulazinha aqui, ó, que é essa daqui, tá? E vamos utilizá-la. Então, vamos voltar aqui para o Excel. Então, o que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos pegar todos esses valores presentes aqui e multiplicar pelo prazo, pelo N. Então, ó, igual 90,91 vezes o período aqui de 1. Esse outro aqui multiplicado por 2. Então, eu só vou arrastar aqui, ó. Então, 82,64 vezes 2, 165. 75,13 vezes 3, 225. 68,30 vezes 4, R$ 273,21. 62,09 vezes 5, 310,46. 620,92 vezes 6, 3.725,53. Agora nós vamos aqui para o somatório, tá? Soma, selecionar todos esse período. Então, o somatório dele deu 4.790,79. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular o duration. Pessoal, eu não entendi muito. Não entendi muito esses valores aí. É referente ao que esses valores? Tá, só um minutinho que eu volto a explicar aqui para você. Só vou calcular aqui, ó. Então, nós vamos pegar aqui, ó, Então, 4.790 dividido por 1.000. Então, nós vamos ter aqui
para 2 casas decimais, 4. Então, o nosso prazo aqui, o nosso prazo médio, tá? É de 4,79. Então, vamos lá, Kel. O que você... Não, essa coluna do R, eu não entendi porque multiplicou pelo período lá. Para a gente poder fazer aqui, olha só, esse R aqui nada mais é, vou pegar aqui o livro, ó, nada mais é do que essa parte aqui do denominador, olha só. Essa parte aqui. Ah, a parte de baixo. A parte de baixo da fórmula. Tá? Essa parte aqui. Onde nós temos os fluxos de caixa, tá? Todos eles. Já aí nós pegamos esses aqui. Ah, então ele só faz uma parte do processo para poder chegar ali no... Tá? Então esse R aqui, ó, que é o denominador da fórmula, nós estamos pegando o valor presente e multiplicando ele pelo seu respectivo prazo. Tá? Aí nós chegamos aqui a um prazo médio, tá, de 4,79. Vamos ver se bateu aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê você? Esse aqui já passou, então... Aqui, ó. 4,79 semestres. Tá? Então foi tudo isso aqui que entendi. Aqui, isso aqui, ó. Entendi, ele faz parte da fórmula lá em cima. Tá? Então, ó, portanto, a duration pode ser vista como uma medida de risco porque fornece uma estimativa de sensibilidade do valor do mercado no título à variação da taxa de juros. Tá? Então, o prazo aqui, ó, de 4,79 semestres. Porque cada uma dessas entradas que nós estamos vendo aqui são de semestres. Perfeito? Então vamos voltar aqui. Perfeito. Então ele diz o seguinte, olha só. Agora, se a taxa yield do título subir de 10% para 12%, o valor atual do título será de R$ 917,78, sendo vendido então com deságio. Olha só, a taxa de juros que nós utilizamos aqui foi de 10% ao semestre, perfeito? Certo. Então ele está dizendo aqui, ó, se a gente aumentar para 12% essa taxa de juros, o valor desse título aqui no momento final aqui, ó, ele não vai ser mais de 1.000, ele vai ser de R$ 917,78. Então ele vai ser vendido com deságio, tá? Então vamos colocar aqui na fórmula, olha só, 10. Temos que prestar atenção aqui, ó, nesse valor. Vou deixar ele até em vermelho, tá? Para vocês prestarem atenção. Vou trocar aqui para 12. Olha aqui ó, o valor. Certinho. Perfeito? Então, para R$ 917. Quer dizer o seguinte, olha só, se aumentar o valor da taxa de juros, o valor dele nominal do título vai ser vendido com deságio, ó, R$ 917,77. Agora voltando aqui no livro. Caso a taxa caia para 9%, o valor atual do título sobe para R$ 1.044,86. Então nós vamos agora diminuir a taxa de juros, como se a Selic tivesse caído, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que foi em 2016 ou 2017, eu tinha comprado um tesouro pré-fixado. A taxa de juros no momento, eu acho que estava 10 ou 12%. A Selic agora caiu para 3,75%. Eu já até vendi esse título, mas se eu tivesse ficado com o título, olha só o que teria acontecido. Ó, 9%, ele vai para 1,4486. Vamos supor que a Selic, ó, de 3,75%. Ó, 1.330. Nossa, aumentou, né? Aumentaria. Porque... É porque você vai pagar menos impostos, de todo jeito.
Não é Olha só. verdade? Ou não? Não, significa assim, Não? só, Jaqueline. O que aconteceu, por exemplo, tá? Vou voltar aqui, colocar aqui 10%. Pode falar. Colocando aqui. Então, esse era o valor do título. Eu ia receber ele ao final de R$1.000, perfeito? E foi negociado na época. Como a taxa de juros hoje ela caiu para 3,75, esse meu título, que ele está pré-fixado, ele foi negociado comigo lá no passado, ele tem mais valor hoje no mercado financeiro, porque a taxa de juros que eu negociei ele em 2016 era mais alta. Então, se a taxa de juros é mais alta, é a mesma coisa assim, houve uma valorização desse título no mercado financeiro, tá? É a mesma coisa, por exemplo, que você compre um produto, esse produto ele fica escasso no mercado. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa Covid 2019, ele só ataque as loiras. E só uma loira, Álcool em gel, só uma loira no mundo. Essa loira vai ficar cobiçada, não vai ficar cobiçada, não vai ficar valorizada no mundo? Uhum. Então é isso que acontece, tá? Com os títulos públicos. Como a taxa de juros hoje, para quem adquirir, ela está mais baixa, então os títulos que foram vendidos lá no passado, eles são mais valorizados hoje, porque a taxa negociada naquele período foi mais alta. Então o rendimento que ele traz é maior. Por isso que a gente vê aqui, ó, esse deságio e esse ágio. Quando ele é vendido num preço inferior, eu vou trocar a palavra, tá? Quando ele é negociado com um preço inferior aqui ao valor de face dele, então ele sofreu um deságio, tá? Agora, se ele é negociado com uma taxa de juros menor, então ele sofreu aqui ele teve um aumento, então houve um ágio, tá? Teve um ágio a favor dele. Perfeito, gente? Qual que é o interessante aí? Vender no ágio ou no deságio? Olha só. Vamos lá, Ivan. Vamos imaginar que você trabalha na cutelaria, né? Uhum. Então vamos imaginar que hoje no Mato Grosso só tem você que trabalha com isso. E todo mundo vai te procurar. Certo. O que vai acontecer com os produtos que você vai vender? Você não vai botar um maior valor? Sim, bem Você provável. vai botar o ágio. Então o melhor é o ágio. Agora vamos imaginar que no Mato Grosso acaba vindo muitas pessoas e trabalhando nessa área. Para você concorrer, o que você vai ter que fazer? Baixar preço. Então vai sofrer o quê? O deságio. Perfeito? Uhum. Entendi. Essa é a explicação dele. Então vamos aqui, ó, para tudo que a gente fez, tá? Então vamos voltar lá que é 10% ou é 12%? Deixa eu ver aqui no livro. É 10. Olha aqui. Cadê? 12 é o ágio, né? É o deságio. Professor, Deságio. Oi. então, exemplo, se a pessoa emprestou R$1.000 há 4 anos atrás, vamos supor. Sim. Com essa redução da taxa, hoje ele está perdendo dinheiro, é isso? Exatamente. Hoje você pagaria mais barato. Se emprestou lá atrás e fez um contrato longo, você está pagando uns juros mais altos do que está hoje. Entendeu? Vamos imaginar aqui. Você pegou R$10.000 emprestado há 5 anos. A taxa de juros estava 10%. Você tem que pagar R$1.000 todo mês, perfeito? Uhum. Se a taxa de juros hoje está 3,75, então hoje você teria que pagar no mês R$375. Por isso que os bancos baixou os juros também, cheque especial, essas coisas? Exatamente, porque houve a diminuição da Selic. Quando ela diminui a Selic, ela está informando para o mercado financeiro, olha, diminuiu a taxa de juros, então nós temos que diminuir o preço do dinheiro. Então aí diminui tudo. Perfeito?
Perfeito. Então vamos lá para ver o que ele fala aqui. Então, quanto maior a duration, olha só, maior a sensibilidade do valor de mercado a variações na taxa de juros. Ou seja, quanto maior for a duração de um título, mais exposto estará em relação às oscilações da taxa de juros do mercado. Então, o que ele está colocando aí? Eu vou pegar o exemplo aí que o Nelson está falando, do dinheiro emprestado.